perguntando sobre o que vocês acharam dos textos. Queria saber assim uma visão geral sobre a leitura dos três e também desse quarto. O que vocês acharam desse? Se vocês encontraram algum quarto texto interessante na revista Agriculturas que possa fundamentar o trabalho de vocês, como é que foi essa atividade? Fica à vontade. Ah, legal. Qual arquivo? Ah, tá. Tá na mesma revista dos Gerais Urbanos. Perfeitamente, sem problema. Qual que é o nome? Tá. Bacana. O trabalho de vocês é sobre o Direto da Roça, né? Direto da Roça. Ó, excelente. E vocês conseguiram encontrar lá algumas partes que podem já enriquecer o trabalho de vocês? Não, não, eu digo esse texto sobre a região metropolitana. Tem bastante informação lá para vocês? Principalmente esse quarto. Principalmente esse quarto sobre o Rio de Janeiro. Uhum. Legal. Surgiram muitas dúvidas sobre essa parte de levantamento bibliográfico, então eu vou aproveitar o momento para falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas você já terminou sua fala? Você quer colocar mais alguma coisa? Algum comentário sobre os outros? Não? Beleza. Tá. Eu só vi uma pergunta aqui no chat, peraí. A aula tá sendo gravada? Tá, tô gravando.
Quando não encontramos texto para embaçar, nós resolvemos mudar o tema. Juan, tudo bem mudar o tema da pesquisa, não tem problema, mas se foi só por causa de não ter encontrado o artigo na Agricultura Revistas, lembre do que eu falei. Caso não encontrasse nessa revista, poderia encontrar em outra. A dica que eu dei para usar, né, o que eu sugeri utilizar essa revista Agriculturas é pela dimensão do artigo. Elas são mais densas, né, a leitura é mais densa, então tem muita informação e não precisa de ficar lendo aqueles artigos de 20, 30 páginas. Eles são mais objetivos nesse ponto. Mas podemos conversar logo depois da aula, se você quiser. Estarei aqui. Lembrando, gente, que hoje a aula eu quero reduzir, né? Principalmente a pedido que vocês falaram sobre as aulas estarem um pouco longas. Pensei até 4h50 a gente já terminou, tá? Para não estender tanto, porque imagino que fique cansativa. Então, gente, o levantamento bibliográfico, mais uma vez dizendo, a parte mais importante do trabalho de vocês é o levantamento bibliográfico. É a parte que vai ter mais peso na avaliação. Do trabalho escrito, né? Que é o seguinte, vocês vão ter que fazer a introdução do trabalho de vocês, né? Uma pessoa que não tem ideia de qual é o tema de vocês precisa de ter essa introdução, de como vocês vão construir sobre o que é o trabalho de vocês. E também vou ter que fazer a justificativa, explicando qual que é a importância de fazer um trabalho nessa direção. Eu costumo dizer assim sobre a importância de se fazer a introdução, uma justificativa boa, fazendo uma simulação de como se você estivesse querendo aprovação de um projeto num programa de financiamento de pesquisa. Imagina que você está enviando esse projeto para a FAPEMIG, para a CAPES, para a CNPq, para você ganhar um recurso. Tem projetos editais aí de 50 mil, tem projetos de 20 mil, 100 mil reais para financiamento de pesquisas. Imagina que você está querendo convencer uma pessoa de que aquela sua pesquisa é boa. Não precisa de usar palavras fortes, né? Não é isso. Mas tem que ser palavras fundamentadas em textos científicos. Não pode ter achismo, não pode ter especulação que não seja fundamentada em informações científicas, em autores já com algum embasamento, né? Então, toda essa introdução que vocês fizerem, justificativa, lembrando que pode fazer um texto só para introdução e justificativa. Quem quiser fazer introdução, justificativa e objetivo num só tópico, num só texto corrido, não precisa de ficar dividindo esses tópicos, tá? Mas é isso, para as afirmações que vocês trouxerem, para aqueles pontos que vocês trouxerem no trabalho de vocês, estejam todos fundamentados em autores. A ideia de ter uma obrigação na bibliografia, né, de ser da matéria, para a gente conseguir substituir a avaliação 2, que seria no molde da 1, para esse tipo de trabalho. E a importância de vocês colocarem uma metodologia e um objetivo bom é para entender qual que é a relação que vocês estão fazendo com esses autores que vocês escolheram com um projeto de pesquisa. Se a metodologia que vocês colocarem lá não for o suficiente, eu não vou tirar ponto por causa disso, não faz sentido. A ideia é só para que vocês façam essa proposta metodológica para que eu e a turma possamos, em forma conjunta, ajudar. Eu vou falar depois como é que vai ser o dia da apresentação, porque estou pensando num modo assíncrono e não precisa da participação online, vai ser outro modelo, mas depois eu falo sobre isso. Pode falar. Isso. Não. Citação é da norma da ABNT, gente. Eu mandei até no... Eu acho que foi para você, Bruno, que eu mandei um exemplo. Não. Eu mandei para você aqui, pro seu grupo, na verdade, né? Que eu acho que você tinha... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Que aí eu mando na... Tá, você pode mandar? Porque eu não tô achando aqui.
Tá? Eu não estou encontrando aqui. Ah, foi para o e-mail da turma? Eu achei que fosse só para vocês. Ah, tá. Aquele exemplo, gente, eu peguei um fragmento aqui que eu estava escrevendo e eu falei, ó, pego autores para justificar, para fundamentar algumas afirmações que eu faço, né? Por exemplo, minha pesquisa é sobre circuitos camponeses. Eu falo, o modelo do campesinato apresenta formas sustentáveis de produção. De onde eu tirei isso? Né? O campesinato está aumentando no mundo. Eu tenho que tirar isso de algum lugar, né? O agronegócio é um dos principais ameaças a esse tipo de produção. Quem está falando isso? E pegando os temas que vocês colocaram no tema de vocês, né? Por exemplo, os hábitos alimentares os hábitos alimentares atualmente não são saudáveis. Quem que fala isso? O que é agricultura sustentável? O que é uma alimentação saudável? O que vocês entendem como estética? Né? Eu tenho um grupo aí que está falando sobre padrões de beleza. O que vocês entendem como isso? Ou seja, além dos textos que eu estou pedindo para vocês colocarem de forma obrigatória, tem que incorporar outros que vocês achem. A dica que eu dei para o grupo lá foi usar o Google Acadêmico, que vocês batem lá as palavras-chave, vem um monte de artigos interessantes que vocês podem citar. Essa é a ideia. Essa que é a ideia. É porque assim, a introdução, normalmente você fala assim, esse aqui é um trabalho que fala sobre... desculpa, eu esqueci o tema do seu trabalho. Uhum. Os hábitos alimentares durante a pandemia podem ter sido modificados devido a aumento de ansiedade, não sei o quê. Você tem alguma referência que fala sobre ansiedade interferir na alimentação, sobre a pandemia ter sido um fator de modificação? Isso seria bom colocar, né? A, a pauta alimentar. Uhum. Isso é um resultado. Isso é um resultado. Não tem problema, gente. Esse momento é de projeto de pesquisa. Vocês estão vocês estão propondo um tipo de pesquisa. Se vocês chegarem à conclusão de que não houve mudança nenhuma, isso é um resultado. Qual que foi o resultado? Não houve mudanças nessa faixa. Aí vai caber vocês, enquanto pesquisadores, analisar esses dados. Fala assim, não houve alteração, por quê? Aí vocês já podem refletir, não precisa de pesquisar os porquês, mas vocês podem refletir, sugerir explicações. Tá? Não tem problema, gente. Se a teoria não estiver batendo com a prática, o problema não é da prática, é da teoria. Tá. Eu vou falar rapidinho sobre isso, mas amanhã, gente, a aula vai ser só de oficina de pesquisa, que aí eu vou estar aqui para poder tirar essas dúvidas, para ajudar os grupos. Nós vamos ter o horário todo da aula só para isso. A metodologia foi a Gabriela que perguntou, né? A metodologia, vocês vão descrever como que vocês pretendem fazer a pesquisa de vocês. Qual que é o público-alvo, qual que é a ferramenta metodológica, questionário, entrevista, revisão da literatura, né? Não, isso daí depende de como que o grupo quer sugerir alcançar esse objetivo. Essa parte não precisa ter não precisa de ter fundamentação teórica necessariamente. Você pode sugerir. É, Assim, para um projeto de mestrado, doutorado, você precisa ter
fundamentação, qual que é o método, porquê e tal, tal. Mas para que a gente não vai precisar. Eu quero que vocês mais falem com as suas próprias palavras como vocês pretendem, desde que esteja com detalhe suficiente para a gente entender o que, é que vocês querem dizer. Beleza? Pessoal, agora, lembrando, amanhã vai ser a oficina de pesquisa que eu vou abrir um link igual hoje e vocês podem lançar as pesquisas, as perguntas, as questões e a gente vai trocando essa ideia. Eu quero saber mais de vocês, o que, vocês acharam dos textos, quais foram as relações que vocês encontraram esses 3 textos, o que vocês acharam mais importante. Eu estou anotando algumas coisas aqui que vocês têm falado. Bom, pergunta então mais direta. Qual desses textos, quem quiser falar aí, vocês mais gostaram? Qual que mais foi enriquecedor para vocês? Fala aí, Francisco, beleza? Boa tarde. Muito pouco, tá dando para escutar. Tá. Tá. Uhum.
Bacana. Você falou aí algo que me lembrou muito uma professora que eu tive na geografia na graduação, ela falando sobre. Ela ia fazer um campo, eu estava como monitor dela, e aí a gente ia para um lugar que o cara produzia também queijo. E aí ela ligou pro cara e falou assim: aqui, nós estamos indo aí, vou levar uma turma de 40 pessoas. Quem quiser, se você quiser produzir mais aí para vender mais queijo, né? Tô dando a dica. Aí ele falou assim: não, eu não vou produzir não, eu produzo só essa quantidade mesmo. Minha intenção não é aumentar a minha produção, aumentar as minhas vendas. A minha ideia é aqui, produzir o que eu consigo e, e vender o que eu posso, o que eu quero, né? Quer dizer, esse texto aí da indústria doméstica rural fala um pouco sobre isso, que muitas vezes esses pequenos produtores são alvo de políticas de empreendedorismo, né? Aprender a produzir mais, a se inserir no mercado, a aumentar a sua produção. E, na verdade, segundo esse texto, diz que a intenção, o objetivo deles, na realidade, são outros. É produzir aquela quantidade e diminuir, né, que ele cita aí, a menor penosidade do trabalho, ou seja, tornar algumas tarefas menos braçais e mais automatizadas, sem, claro, perder o caráter artesanal. Essa é o que eles buscam e não necessariamente crescer. E a sua fala me lembrou bastante sobre isso. Exatamente. Exatamente. Exato. Total. Total. Ah, legal. Circo. Só uma intervenção, Tiago e Francisco. Vocês falam assim, eu sou do interior, gente, mas para falar isso para um geógrafo, fica faltando vocês falarem de onde vocês são. Eu sempre quando alguém fala, eu não sou daqui, né? Eu falo, de onde então que você é? São João del Rei. Perfeito. Aqui, perto daqui, né? Moema, aham. Pertinho daqui. Uhum. Legal, legal. Alguém mais, gente? Tô anotando aqui as coisas que vocês estão falando.
espaço de sociabilidade. Total. Total. Fantástico. Pode falar. Vocês entenderam por que, que chama gerais urbanos? Vocês chegaram a captar o porquê tem esse nome? É porque eu fui pegar hoje os textos para reler, que já estava cru, e essa parte dos gerais urbanos eu tive que passar muito rápido para lembrar e não vi se o Eduardo chega a explicar isso. Que os gerais, nesse caso, tá falando sobre uma espécie de territorialidade que existe em Minas Gerais, que muitas vezes é colocado como os mineiros que estão no centro-sul de Minas e os gerais que estão ocupando o norte e noroeste de Minas, que são referentes a essa etnia, a essa identidade própria da região de Montes Claros, noroeste de Minas. E aí, gerais urbanos está dizendo que é como se fosse a urbanização de um modo de vida que, como vocês colocaram aí, não se perde, né? Você estava colocando aí sobre o conhecimento dos agricultores que é reproduzido dentro das cidades, da eficiência técnica deles, né, de usar o pequeno espaço para poder fazer esse tipo de manutenção, né, com esse conhecimento que eles têm a partir dos parentes. Então é um nome que eu acho que não está tão detalhado no texto, que se refere a essa identidade, essa memória coletiva própria do norte de Minas Gerais. Ah, alguém ia falar alguma coisa?
E uma das coisas, Mariano, que é a minha intenção de passar esses textos seria vocês também fazerem essa conexão, que alguns já estão apresentando, né, de pegar o caso do Alto Jequitinhonha, mas também de Montes Claros, e tentar trazer para experiências pessoais, pra experiências mais locais também, em Belo Horizonte ou na cidade de origem. Boa tarde. Legal. Perfeitamente. Perfeitamente. Legal. Uma coisa que o Francisco falou sobre a questão da reciprocidade, também tinha falado sobre essa questão, eu acho que foi você, Thiago, não lembro, sobre você produzir aquilo que você leva para o mercado e você não quer conquistar todo o mercado para você. A concorrência não é o fator de organização do mercado nesses locais. Tem um autor chamado Wolff, Eric Wolff, ele tem um livro chamado Sociedades Camponesas, ele fala dos mercados sessionais, vou até escrever aqui para vocês, sessionais de sessão, dizendo que cada comunidade tem uma obrigação, e obrigação a gente entende aqui como questão recíproca, né? De atender uma espécie de algum tipo de produto. Então, aquela comunidade especializada na rapadura chega na feira para vender rapadura. Mesmo que ele saiba produzir farinha, ele não vai vender farinha lá porque ele sabe que outra comunidade produz. Fora desses mercados sessionais, todas essas comunidades conseguem produzir todos os produtos que tem lá no mercado. Mas é uma espécie de obrigação social determinar qual vai ser esses mercados. Isso que eu coloco é porque é para enxergar como que esses mercados não são... A palavra mercado, né, pode ser também substituído pela feira, mas o mercado, nesse sentido, não é o mercado necessariamente o mesmo que diz na economia clássica. É um outro tipo de mercado. As trocas são mais voltadas nessa questão da reciprocidade, menos as questões financeiras, econômicas. Existem trocas monetárias, existem escambos sem ser monetários, mercadoria por mercadoria, alguém colocou aí, né,
a feira como uma produção e circulação de mercadorias, mas a lógica de circulação não são as mesmas. São formas alternativas que devem ser observadas de formas diferentes, né? Enxergar um pequeno feirante como alguém que não está aproveitando as oportunidades de mercado para expandir seu negócio é uma visão totalmente distorcida de uma realidade que funciona sobre outros mecanismos. Uhum. Perfeito. Legal. Exatamente. 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 A proximidade. Alguém falou aí no comecinho do debate, a proximidade do feirante com o comprador é um dos mecanismos, vamos dizer assim, é uma das formas que fazem, né, dão manutenção ou ajudam a manter essa qualidade dos alimentos, porque a relação é muito mais próxima. Então, se tiver algum problema com o produto, aquilo no momento da feira já pode ser acertado. A, outra coisa que eu lembrei aqui também, essa proximidade entre quem produz é o que está vendendo, então ele sabe o que o consumidor está demandando, faz também, além de manter a manutenção da qualidade, tem um aspecto muito interessante sobre inovação. Diferente do que se diz normalmente sobre tradicional, algo ser tradicional ao mesmo tempo ser conservador, nem sempre é assim. Na realidade, as demandas dos consumidores, que podem mudar ao longo do tempo, também refletem na produção direto, né? Por exemplo, alguém me contou que lá em Almenara os produtores já estavam criando rapadura com sabores diferentes. Bala de rapadura com gosto de hortelã, com gosto dessas. Eu tô vendo aí o pessoal conversando de ervas medicinais, né, colocando ervas medicinais no meio para poder atrair o público infantil, né, que está mudando o gosto, né? Os sabores industriais atiçaram essa necessidade de mudança de sabores e alguns produtores acompanham isso de formas utilizando o conhecimento tradicional. É só essa ideia de que a coisa é estanque, porque ela se baseia no conhecimento tradicional, não é uma verdade. Na verdade, está equivocado pensar nisso. A inovação é constante e necessária para a manutenção desse tipo de
de circuito, né? A ideia que a gente está falando aqui são sobre os circuitos. Alguém mais, gente, quer trazer alguma visão? Deixa eu abrir aqui. Opa, deixa eu ver. Ó, eu vi alguém falando de peixinho aqui. É a salve o peixinho? Folha que você frita tem gosto de peixe. Ah, a minha favorita. Eu tenho uma plantação aqui em casa. Com certeza. Vamos sim. Tô vendo aqui, já tô fazendo catálogo. Pessoal, tem vários trabalhos de graduação que o pessoal na geografia foi fazendo trabalhos de campo nas comunidades e naquela oportunidade de fazer as entrevistas fizeram catálogos de chás, de, de remédios, né, tradicionais. É muito enriquecedor quando você pega os saberes locais. Alguém falou aí sobre conhecimento dos agricultores, né, que é um conhecimento baseado nas trocas com a comunidade, com os vizinhos, com os parentes. É um acervo, né? Uma biblioteca riquíssima de conhecimento que pode ser reproduzido, pode ser publicado como preservação desses conhecimentos, mas também como divulgação, né? Isso envolve também. Pode falar, pode falar. Total. Al- alguém conhece Montes Claros aqui? Alguém falou que é de lá? Daí, você tá aí. Legal. Montes Claros é uma cidade grande, né? Quer dizer, na definição é uma cidade média, na verdade. Tem 400 mil habitantes, se eu não me engano. É uma cidade com um distrito industrial relativamente, né, já desenvolvido. É um trocamento muito grande na norte de Minas, de passagem de carga que vai em direção à Bahia. E atualmente tem se firmado como um polo de ensino superior. A Mariana pode dizer mais sobre isso. E lá eu fiz o mestrado em Sociedade, Ambiente e Território, é um mestrado na UFMG, com associação à Unimontes. E lá eu tive a oportunidade de conhecer os autores desses textos, que tem vários autores, mas basicamente é o Eduardo e a Flávia Galizoni, Eduardo Ribeiro e Flávia Galizoni, que são os coordenadores do PPJ, que é o nome é PPJ, mas o significado da sigla é Núcleo de Estudos e Apoio da Agricultura Familiar. E o mestrado tem um vínculo muito forte com esse estudo do local. O estudo está muito direcionado para as comunidades do norte de Minas, lá principalmente do São Francisco, né, na região de Januário. Mas também tem essa vertente muito forte no Jequitinhonha. É um mestrado que faz várias parcerias com associações, com ONGs, o próprio CAV, tem um grupo aí que vai fazer essa interface, né, com o Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica, que fica em Turmalina. Tem uma parceria de 20 anos. E eles fazem esses estudos bem aprofundados, né, com as populações locais. Eles têm uma visão do campesinato bem desenvolvida, da agricultura familiar, das feiras. E por que eu estou falando isso? Porque trazer esses textos para vocês é trazer um pouco daquilo que eu já estou mais por dentro. Mas também acho que tem tudo a ver com a nossa disciplina sobre geoeconomia e nutrição, principalmente no que refere
aos circuitos de comercialização. Esses circuitos de comercialização são como que os alimentos circulam, né, nos diferentes espaços. E aí, gente, o que eu queria trazer com a leitura desses textos é o seguinte. Vocês viram que são 3 textos sobre feiras, sobre agricultura urbana, para dar um nome assim mais geral, e também sobre a indústria doméstica. Eu imagino que a indústria doméstica não seja tão falada quanto os demais temas, sobre feiras livres e sobre agricultura urbana. E aí eu queria trazer aqui para vocês essa reflexão sobre esses tipos diferentes de encurtamento desses circuitos de alimentação. Enquanto moradores urbanos, enquanto basicamente todos aqui inseridos no setor terciário, né, da economia, nós temos bastante conhecimento, pelo menos assim, de empírico, sobre os circuitos, vamos colocar assim, os circuitos hegemônicos de alimentação, né? Que são aqueles vinculados aos supermercados, às grandes cadeias de varejista, de atacadista, que estão vinculados com uma produção do agronegócio, com a industrialização da agricultura. E esses circuitos nós já temos algum tipo de pelo menos experiência, né? Nós já temos mais essas visões de como que funciona. E com a leitura de alguma coisa do Plog, nós vimos que eles chamam de impérios alimentares esses circuitos. A ideia de trazer esses textos seria justamente destacar essas formas não tão trazidas, não tão presentes no nosso dia a dia, que mais ou menos classificadas da seguinte maneira. As feiras livres têm essa função, como vocês colocaram, de fazer uma interface entre campo e cidade. Mas não só campo e cidade, mas comunidade e comunidade. Né? As comunidades se encontram na cidade para fazer as trocas entre elas. Os consumidores da cidade se encontram nessa feira para serem abastecidos. E as comunidades, né, estão produzindo para abastecer essas cidades. E aí vocês viram as preferências dos consumidores de, em vez de utilizar os circuitos tradicionais, não, né, os convencionais, as grandes cadeias de supermercado e produtos industrializados, os motivos que fazem eles preferirem o uso e o comércio das feiras locais, as feiras livres. Isso, então, é uma forma. Essa conexão, essa proximidade feita de forma, não vou dizer espontânea, porque existe o envolvimento da sociedade, existem políticas comunitárias envolvidas, algumas prefeituras que fornecem ônibus para os agricultores, outras prefeituras que não fazem isso. Mas existe uma organização da sociedade civil em torno dessas feiras. O outro tipo é a agricultura urbana, que, pensando nos grandes mercados consumidores, que são as cidades, tal como Montes Claros, vocês estão vendo aí, também é possível formas de produzir na própria cidade esses alimentos. E aí vocês viram a diversidade, as formas de enxergar uma cidade como um local que pode produzir alimentos, né? Não, esse afastamento de cidade não ser um local apenas consumidor desses alimentos se torna relativo quando tem alguma produção nesses locais, e uma produção agrobiodiversa, agroecológica, e com um aparato de comunidade, de geração de renda e ocupações, né? Também tem esse tipo de circuitos, né? Produzir na própria cidade. E por fim, o terceiro, sobre o engenho à mesa, né? É uma forma também da gente pensar os circuitos de produção de alimentos que podem ser comercializados em circuitos mais curtos, sem passar pela indústria, mesmo sendo um produto beneficiado. Alguém estava falando aí sobre o queijo industrial e o queijo artesanal, a rapadura, né? E o açúcar mascavo e o açúcar refinado. A indústria doméstica não se
limita esses produtos tradicionais, existem outras, uma série, né, de produções caseiras, mas está dizendo sobre um encurtamento vertical dessa comercialização. Isso é, para você ter acesso a um produto beneficiado, um produto aparentemente industrial, não precisou de passar pela indústria. Ter acesso a um pão de queijo, alguém falou aí de não sei o que congelado, eu lembrei de pão de queijo. Não precisa de passar por uma indústria alimentícia, um complexo agroindustrial para você ter esse acesso. Isso que existem indústrias domésticas que fazem isso. Dos 3 textos, pessoalmente, particularmente, a do IDR, que é uma forma de falar indústria doméstica rural, foi o que mais me tocou, pelo fato de ver que o campesinato, os pequenos produtores, são capazes sim de fornecerem alimentos complexos com agregação de valor para a sociedade. Produtos que são para o consumo próprio, mas que também abastecem a sociedade. E aí faço refletir sobre um outro processo que alguém está falando também. Um processo que vocês talvez tenham visto no texto do blog sobre a agriculturação. O que é a agriculturação? É quando a indústria toma essa produção para si, toma essa produção de produtos industriais para si, e torna o pequeno agricultor apenas um agricultor. Né? Esse processo aconteceu, não é à toa que hoje nossa alimentação é baseada basicamente em produtos industrializados, mas isso não significa que acabou com esse tipo de produtos de industrialização doméstica. Não é uma indústria, é um beneficiamento da alimentação com técnicas tradicionais, com conhecimento local, com recursos locais, e se distanciam muito dos aparatos de cunho negativo da indústria, visto que o grau de poluição, de geração de resíduos e de exploração da mão de obra é bem diferente. Então são esses 3 circuitos que eu quis elucidar para vocês aqui, trazer essas formas, né, de circulação de alimentos. A ideia, na verdade, gente, era que os trabalhos de vocês, né, que vocês fossem fazendo a avaliação 2, fossem baseados nesses textos, mas ficaria muito puxado vocês decidirem agora. Então como vocês já escolheram, o que eu queria é que vocês pensassem, né, em relações que podem ser feitas entre esses circuitos curtos de comercialização de alimentos e o tema que vocês estão trazendo. Acho que é uma reflexão que fica para essa aula, e não só para essa aula, mas também para uma atividade que eu já vou propor para vocês, que é o seguinte: eu convidei uma autora desses textos, que é a Flávia Galizoni. Ela foi minha orientadora de mestrado e atualmente é minha co-orientadora de doutorado, para uma participação no dia 10/9, dia 10 de setembro. Ela aceitou o convite de vir aqui conversar com vocês, e ela pediu que vocês trouxessem questões para basear, né, para ela pensar numa fala aqui. Nós combinamos uma fala rápida, uma coisa mais objetiva, para não tomar também todo o tempo de vocês. Mas eu queria pedir para vocês, então, uma atividade, que seria o seguinte: cada um dos grupos, elaborasse uma questão ou um comentário, não precisa ser uma pergunta, mas pode ser um comentário, uma relação, né, entre esses textos, né, que vocês acabaram de ler, com o tema da avaliação 2 que o grupo está fazendo. Então, é basicamente dizer assim, uma questão, um comentário que pegue aquele tema que vocês estão trabalhando, com esses circuitos, né, e ela é professora em Montes Claros, ela tem as pesquisas dela são mais direcionadas com o tema que vocês viram aí nesses textos. Então, como que ela poderia, né, comentar, de alguma certa forma, aquilo que vocês estão trazendo baseado nesses temas?
E eu pensei em vocês mandarem essa questão um dia antes, seria o dia 9 de setembro, porque aí eu já mando essas questões para ela e ela consegue pensar em uma fala aqui para vocês. Que tal, gente? Legal. É, eu também, né, quero saber se isso fica muito pesado para vocês. É uma aula que estava separada para uma participação especial. Seria o dia da entrega do trabalho de vocês, mas aí a gente empurrou para a semana que vem, para outra semana, quer dizer. E aí esse dia seria de uma troca, de falar sobre como vocês estão fazendo o trabalho, né? Seria uma conversa. Ela falou que não quer apresentar nada, ela quer conversar sobre aquilo que vocês trouxerem de questões, de comentários. Aí eu pensei que cada grupo, são 9 grupos, cada grupo faz uma questão e eu acho que nós já temos assunto para muito tempo. Pode ser assim, gente? Eu vou abrir uma tarefa lá no Moodle para vocês colocarem essas questões e eu passar para ela. Tá joia, gente? Pode falar. Total. Ô, Catarina, na verdade ela já está ciente do trabalho de vocês. Tá? Parceira do CAV, né? Então acho que vai ser difícil para vocês fazerem uma questão só, né? Mas fica à vontade para fazer. Eu acho que no momento da conversa também, se quiser complementar, eu acho que ia ser muito bom para acrescentar. E principalmente, gente, porque como vocês viram, esses trabalhos, essas pesquisas foram baseadas em, em técnicas metodológicas muito legais que valeria a pena também perguntar, né? Como que foi feita né? Beleza, gente. Isso seria então a atividade do dia 10. Agora eu queria falar para vocês sobre como que eu fiz a reorganização do nosso plano para atender aquela demanda, né? De que vocês achavam que estava muito sobrecarregado. E aí vai ficar da seguinte forma. Eu vou falar sobre como é que vai ser e depois eu vou fazer os comentários sobre a prova, tá, gente? Quem quiser ficar aí para saber e tal. No dia 3 de setembro, ou seja, amanhã, vai ser a oficina de pesquisa. Eu vou abrir um link, igual toda a aula, que nós vamos estar aqui só para conversar sobre a pesquisa. Vocês vão tirar dúvida, podem perguntar. Não vou separar os horários de cada grupo, mas eu acho que uma dúvida pode ajudar outro grupo e aí a gente vai fazendo dessa maneira. Aí eu vou dedicar o tempo da aula para fazer isso, né? No dia 9 de setembro, vai ser a atividade sobre a aula de Revolução Verde e Abastecimento. Aula baseada no texto do Martini, Os Impactos Sociais da Modernização Agrícola, capítulo 1 e 4. Eu dei uma relida nesses capítulos, vi que eles são curtos. São muitas tabelas, muitos gráficos, então o texto mesmo de leitura carregada é pouco, eu acho que está sendo uma leitura tranquila. Aí, Fernanda, sobre o texto do Martini, atenção, sobre o texto do Martini, sobre os impactos sociais da modernização agrícola, em vez de resenha, eu sugiro que vocês mudem o modelo e façam um esquema do texto. Qual que é a diferença entre uma resenha e um esquema do texto? Resenha você precisa de ir lá, né, falar sobre o texto, falar sobre a opinião, as questões que vocês estão trazendo e tudo mais. Um esquema é quando vocês pegam informações daquele texto e organizam essas informações. A ideia seria fazer um esquema, tá? É algo mais dinâmico. Você vai lendo e vai puxando em tópicos, aí vocês ficam, em tópicos. Aí vocês ficam à vontade para fazer da forma como vocês quiserem. Perfeito, perfeito. Aí, tá.
Isso, o texto da Revolução Verde vai ser um esquema. Se vocês quiserem fazer um mapa mental, um mapa conceitual sobre o texto, também pode. Mas eu não vou falar para vocês fazerem um mapa conceitual, porque tem gente que não teve ainda contato com isso, pode complicar. Então, quem quiser fazer conceitual, quem quiser fazer o esquema, fique à vontade. E quem quiser também, em substituição ao esquema ou mapa conceitual, pode fazer também um slide. Esses de PowerPoint, como se fosse uma proto-aula sobre o assunto, né? Eu vou aceitar todos esses tipos de material em substituição da resenha, né? A ideia é o seguinte, que vocês tragam informações e organizem essas informações do texto. O slide não precisa ser de todas as informações, tá, gente? A ideia não é essa. A ideia é que vocês sintetizem, peguem a informação mais importante e trabalhem em cima dela. Essa seria a atividade. Isso, dia 9. Isso. Mais uma vez dizendo, pode fazer um esquema. Vocês iam fazer a resenha, certo? Não vão fazer mais a resenha. Vocês vão fazer um esquema do texto, que pode ser um esquema em tópicos, pode ser um mapa conceitual, para quem quiser fazer, ou pode também fazer um slide, 2 slides, que peguem ali as tabelas, façam uma apresentação de alguma informação que vocês encontrem lá. Tá? A ideia é utilizar essas informações que estão no texto para organizá-las de uma forma mais dinâmica de ser entendida. Você prefere? Tá bom. Não tem problema. A ideia de sair um pouco da resenha é porque eu vi que algumas pessoas estavam sobrecarregadas com essa coisa de desenvolver um texto próprio, né, com outras palavras sobre o texto. E aí a ideia do esquema é dessa facilidade. Se você quiser, Lohane, resenha, já mais fácil, fica à vontade. Tá? Aí tá. Semana que vem, então, gente, no dia 9, vocês entregam esse esquema, esse mapa conceitual, esse slide, essa resenha, não importa, vocês entregam junto com a leitura do texto. E nesse dia, gente, não vai ter aula nem síncrona, nem assíncrona. Não vai ter aula. A aula vai ser fazer essa leitura e vocês postarem a questão para a aula que vem, que é a aula logo após, que é a aula do dia 10 com a Flávia. Tá? E isso. Os grupos fazem a questão, tá? Beleza. No dia 9 não tem aula nem síncrona, nem assíncrona. O que vai ter no dia seguinte é uma aula síncrona, participação online da Flávia. Ok? Vontade. Pode. Deixa eu falar. Uma coisa. Ah, tá, gente. Agora, uma última coisa que eu quero falar para vocês antes de comentar sobre a prova. Sobre a apresentação e entrega dos trabalhos, avaliação 2. Ela vai ser no dia 16 de setembro, então aumentei uma semana de entrega aumentei uma semana no prazo de entrega. Isso, no dia 16 do 9. E aí, como é que vai funcionar essa apresentação dos trabalhos? Minha proposta é que vocês... Minha proposta não, vocês vão entregar esse trabalho nesse dia, o trabalho escrito, o trabalho na versão final. Alguém perguntou se existe o esqueleto desse projeto. O esqueleto dele, na verdade, não é um esqueleto, a gente chama de até boneca, né? Que é o quê? Os tópicos que vocês precisam de atender.
estão disponíveis lá no Moodle. Tem lá, eu não estou com o Moodle aberto aqui não, mas tem lá, avaliação 2. Eu falo o que precisa de ter e quais são as formatações do texto. Gente, lembrando, formatação é importante, tá? O texto justificado na fonte tal, tamanho tal, e as citações nas normas da ABNT. Normas da ABNT você encontra em qualquer site, você bate lá, normas da ABNT de citação, vocês vão encontrar esses detalhes. Não precisa ser a norma da ABNT para configurar todo o trabalho, não, mas para citação é importante que seja. Tá. A apresentação, a proposta que eu faço para vocês, para facilitar para todo mundo, é uma forma assíncrona de apresentação. Os grupos se organizam da forma como eles quiserem. Pode ser um membro só de cada grupo, pode ser o grupo todo, não importa. Mas vocês vão... a proposta é ver se todo mundo tem essa condição de fazer isso. Às vezes alguém do grupo tem, e aí pode ficar encarregado para isso, mas é o seguinte, vocês apresentarem com o vídeo de vocês. Vocês gravando um vídeo próprio, apresentando o trabalho, dizendo em 5 minutos ou menos qual que é a justificativa do trabalho, qual que é o objetivo do trabalho e como vocês pretendem fazer. Para fazer esse vídeo, vocês acham possível que alguém do grupo, vocês, né, é possível vocês postarem esse vídeo? Legal. Mas vai ser assíncrono, vai ser tá. E como é que vocês fizeram para postar esse vídeo? Vocês acham melhor o Drive do que no Moodle? Eu estou postando no YouTube porque a própria FilmG recomendou que fosse no YouTube e você postasse só o link, mas se vocês preferirem colocar no Drive, podemos combinar assim também, sem problema. Pode ser. Na verdade, a ideia é que todo mundo tenha acesso. Na verdade, todo mundo vai ter que ter acesso a esses vídeos. Isso mesmo. Então pronto. Mas eu também tenho acesso? Tá. Então, além do vídeo, a gente vai organizar no Drive desse jeitinho assim para ficar, acho que a melhor forma possível, que é o quê? Vocês vão postar o vídeo, fazer uma pasta do grupo lá com o vídeo, e eu quero que, além da postagem, todos da turma comentem os vídeos, comentem os trabalhos assistidos. Então vocês vão postar o vídeo, vão postar o trabalho escrito e abrir um documento, sei lá, docs lá, para vocês fazerem os comentários. Coloca o nome e o comentário sobre o vídeo. O que é o comentário? Fala assim, olha, essa metodologia eu achei legal. Tem que fazer uma espécie de comentário, tem que fazer essa interação para ajudar os grupos a melhorar o trabalho. Eu pensei em algo assim. Desculpa? Eu pensei no máximo 5 minutos, porque são 9 pessoas, são 9 grupos. 9 vezes 5 dá 45. Não, 45 minutos, né? Eu acho que já... Não, pera aí. Não sei quanto é que dá. 45 minutos, então acho que já é suficiente para vocês assistirem, fazer os comentários, já vai demandar um tempão. Então essa aula da apresentação vai ser assíncrona,
Vocês vão postar os vídeos, vão postar os trabalhos escritos e vão comentar os outros grupos sobre o que vocês acharam. Então, gente, é fazer essa cooperação de ver o vídeo, ajudar o grupo, né, a trocar essas ideias, porque a gente vai construir isso de forma coletiva, como eu disse para vocês. Tudo isso que eu estou falando, eu estou gravando aqui para postar lá na aula, os colegas que não participarem vão ter acesso, mas eu pretendo depois separar, né, a cada aula eu vou explicar novamente, caso tiver alguma mudança, eu aviso. Mas basicamente é isso, gente. Alguma dúvida sobre isso? Que eu queria passar para fazer os comentários da prova rapidinho. Vídeo com imagem ou pode apresentar o trabalho e as pessoas comentando? Não entendi, Thiago. Oi. Pode. Pode. Tem uma ferramenta do Google, uma extensão do Chrome, que chama Loom. Loom. Os primeiros vídeos que eu gravei para vocês foi pelo Loom. É muito bom, porque ele deixa a sua cara aqui do lado e você vai apresentando. Ele já grava o vídeo, ele já permite você fazer uma edição simples e já cria um link, né? Então, achei que é uma das melhores ferramentas para isso. Mais alguma dúvida, gente? Queria passar aqui para a prova, fazer uns comentários. Eu corrigi a prova anteontem, achei muito bom as questões que eu vi lá. Eu vi também algumas coisas que talvez eu tenha falado, dado uma ênfase e queria, né, comentar um pouco sobre a percepção de vocês. É, a, a, a divisão do trabalho, gente, do Adam Smith, que ele fala, né, que provoca a especialização e isso aumenta a produtividade. Eu vi que alguns falaram isso relacionando a profissão da nutrição. Certíssimo, beleza. Mas lembrando que o Adam Smith, com a divisão do trabalho, ele quer explicar, vamos dizer assim, não é bem isso, mas ele basicamente justifica, ele explica as desigualdades, né, entre os trabalhos a partir da divisão. Ou seja, existir o cara que é gerente de um negócio e o cara que é o carregador de saco, que recebe muito menos do que aquele outro, a explicação é só pela divisão do trabalho. Cada um aqui está contribuindo com os interesses individuais para o bem coletivo. Ele explica a sociedade a partir disso. Então há uma necessidade de enxergar o que ele está querendo dizer com essa divisão do trabalho. E, além disso, ele diz que a sociedade baseia suas interações sociais a partir do mercado. O foco central é o mercado, é a barganha, né? Acho que isso tem que deixar mais destacado. Outra coisa que eu vi, gente, é que eu coloquei numa questão lá as relações entre reciprocidade e utilitarismo. Eu não sei se eu cheguei a falar sobre utilitarismo para vocês, mas eu acho que talvez a melhor palavra para o lugar, eu acho que gerou uma leitura ambígua da palavra, que na verdade não é ambígua. O utilitarismo, se você procurar na internet o que é, ele dá um significado, mas isso o utilitarismo enquanto um termo utilizado, né, nas discussões de economia política, nas relações sociais, está muito mais ligado a uma palavra que melhor seria traduzida como economicismo. Isso tudo atribuindo as relações econômicas acima de outras. Então, a pergunta seria, né, como que a reciprocidade se diferencia do economicismo? Como que a teoria da reciprocidade consegue, de alguma forma, relativizar as visões economicistas? Eu vi isso porque algumas pessoas colocaram que a reciprocidade é mais individualista e o utilitarismo mais coletivista. Eu nunca tinha ouvido falar essa diferença antes, fiquei na dúvida se eu cheguei a deixar, né, a entender isso, mas queria deixar claro. Não estou falando que alguém errou ao dizer isso não, mas só fazendo essa ressalva.
Não entendi por que, a reciprocidade seria individualista, sendo que a reciprocidade diz que é uma obrigação social, né? Ela é uma dívida social que se tem, logo uma dívida com um coletivo. E além disso, gente, uma coisa que não foi boa, que eu acho que eu deixei claro de forma implícita, que a prova era individual, né? A, a prova em grupo é a prova 2 e a 3, a prova 1 era individual, você tinha que fazer as respostas de forma individual. Eu identifiquei algumas questões que foram, né, vamos dizer assim, reproduzidas, e isso, gente, a UFMG tem uma conduta muito séria sobre isso, né? A conduta da UFMG é de anular a prova sem outra possibilidade. E aí, eu acho que isso é um ônus muito pesado para quem fez isso, mas também não posso fazer vista grossa. Então, o que eu fiz foi só anular a questão, não avaliei ela, essas que foram copiadas, mas também não zerei a prova de quem fez isso, né? A, a, assim, eu vi que algumas vezes isso já aconteceu com as resenhas, que eu faço essa leitura, percebi que há algum tipo de cópia, mas resenhas é muito difícil, né, ficar o tempo todo fazendo essas conferências. Então, algumas eu fiz de fato, né, pensei assim, não vou mexer com isso, mas com a avaliação, a leitura ela é mais aprofundada e aí eu tive que zerar a questão. Se alguém quiser chegar para mim e falar assim, não, professor, eu realmente copiei, mas copiei dessa pessoa, né, de tal pessoa, essa pessoa que foi copiada eu posso até ir lá e avaliar a questão dela, mas quem copiou, infelizmente, eu não posso fazer isso. As notas, gente, eu na verdade só estava esperando fazer essa devolutiva para vocês e ver se alguém quer vir falar sobre o assunto, mas eu posso disponibilizar hoje à noite ou amanhã de manhã. Uhum. Não. Respostas parecidas ocorrem mesmo, porque são as mesmas perguntas, né? Então acaba sendo sempre repetitivo. Mas é, eu não sei explicar, mas assim, eu tenho 6 anos de como professor, a gente começa a identificar quando ela é copiada, sabe? Engraçado, é porque copia os erros também, então assim, enfim, não houve essa confusão de respostas parecidas por ser as mesmas perguntas, não. Isso pode ficar tranquilo. Sobre postar hoje, gente, eu posso postar hoje à noite. Eu vou. Terminando aqui a aula, eu vou fazer uma conversa aqui com algum grupo que falou que ia mudar o tema. E, e aí, dando tempo, eu posto hoje mesmo. Tá joia? A média da turma foi boa. A média foi 16 em 20. Então, achei que foi bacana assim, as respostas. O critério foi basicamente, a prova na verdade estava baseada na questão 1 e na questão 2. A questão 3 era uma espécie de pontos para compensar alguma leitura que tenha ficado rasa, né, nas primeiras questões. Então a terceira era essa possibilidade de fazer essa interação com os autores. Você falou que você não tinha chance? Uma possibilidade de ter essa segunda chance, né? Porque eu sou muito. Eu não gosto muito do modelo de avaliação, principalmente porque respostas parecidas, repetidas e tal. E aí a ideia era dar essa chance realmente para falar com suas próprias palavras o que você achou dos textos. Dessa força, com certeza. Mas sem desespero, porque a média foi boa e
A avaliação também é 20 pontos, né? Não é nada comprometedor. A 1 foi 20 pontos, tá no plano de trabalho. A 1 é 20 pontos. Ah, tá. 20, avaliação 2, 20, avaliação 3, 25. É o diário da classe. Tá? Fica no Moodle. Não no Moodle, mas no diário. Sabe? Porque o Moodle é um sistema da minha UFMG. Fica no minha UFMG. Tá já? Mais alguma pergunta, gente? Sobre aí, sobre a questão da prova? Ah, tá. Vou parar aqui de gravar a aula.